A teoria do alongamento da face é a maior mentira da indústria fitness ou você está perdendo ganhos massivos por ignorá-la? Muita gente ensina isso errado, mas hoje vamos separar os mitos dos fatos biológicos para você não desperdiçar mais nenhuma série. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje vamos decifrar se você realmente pode expandir o espaço do seu músculo para crescer além da genética. Antes de irmos para a ciência pesada, já clica no botão de hype, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, porque isso me ajuda demais. E se você quer o melhor combustível, corre no site da Max Titânio e usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para ganhar 10% de desconto, ou melhor ainda, confira na tradição da probiótica os melhores suplementos. Lá é só você usar e abusar do cupom Eu Próprio Personal Fábio para 15% de desconto. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados. Agora bora pro conteúdo, que o tempo é músculo. Vamos começar nossa conversa falando sobre a origem da febre da hipertrofia mediada por alongamento. Para entender onde estamos em 2026, precisamos olhar para trás. Nos anos 90, o lendário treinador Henry Rambold popularizou o FST7. Antes dele, John Perillo já falava em alongar o saco muscular. A ideia era simples: a fascia, que é aquela pele branca e resistente que envolve o músculo, pense naquela pelinha do peito de frango, seria como uma armadura que impede o músculo de expandir. Psicologicamente, isso é fascinante. Quem não quer acreditar que existe uma trava física que, uma vez liberada, permite um crescimento explosivo? Mas será que essa imagem de expandir o saco muscular faz sentido? Em 2026, com o avanço da biomecânica, paramos de olhar apenas para o visual e passamos a analisar o biohacking tecidual. A pergunta que fica é: estamos realmente deformando a face ou apenas sinalizando para o músculo crescer via tensão? Segura aí, porque o que a biologia diz vai te surpreender. Mas antes de você sair se pendurando nos pesos, você precisa entender o que está acontecendo dentro das suas células. Vamos para o mecanismo biológico. Cientificamente, a face é tecido conjuntivo denso, composto principalmente de colágeno e elastina. Ela serve para transmitir força e manter a integridade estrutural. A teoria diz que ao alongar essa bainha sob carga, criaríamos um espaço mecânico. Porém, a realidade fisiológica é que a face é incrivelmente forte. Estudos de mecanotransdução mostram que, em vez de esticar um saco, o que estamos fazendo, na verdade, é submeter as células satélites e os fibroblastos a uma tensão extrema. Quando você faz um alongamento com carga, você ativa via mTOR, que é o interruptor principal do crescimento muscular. Em termos simples, você não está criando buracos na face para o músculo preencher. Você está, na verdade, gerando tensão mecânica em comprimento longo. É isso que força a sinalização celular. Você já sentiu aquela dor profunda ao segurar um peso na fase máxima do alongamento? Comenta aqui embaixo então, você costuma alongar entre as séries ou acha que isso tira força? O debate entre sentir pump e gerar hipertrofia real foi finalmente resolvido por estudos recentes. Vamos então aos dados de 2024 e 2025. A ciência mudou o jogo recentemente. Meta-análise de 2024, como as publicadas no Journal of Strength and Conditioning Research, compararam a amplitude de movimento padrão com o alongamento parcial em posição de estiramento. Os resultados mostram que o músculo cresce mais quando é desafiado, onde está mais alongado. Aqui entra um termo técnico: sarcomeriogênese em série. Explicando de forma simples, o seu músculo não cresce apenas em largura, na espessura. Ele pode literalmente adicionar novas unidades contráteis, os sarcômeros, em comprimento. E isso desmistifica a ideia de que o alongamento da face é apenas um inchaço temporário ou pump. Na verdade, o alongamento com carga promove a síntese de proteína miofibrilar em forma permanente. No entanto, o estudo de Wachneit em 2025 confirmou que o inchaço celular, o pump, ajuda, mas a tensão mecânica no ponto de alongamento é o fator número 1 para a hipertrofia real. Beleza, a ciência deu o braço a torcer, mas como você aplica isso no seu treino amanhã sem estourar o tendão? Vem comigo que eu vou te explicar.
Vamos então à aplicação prática e programação de alto risco. Para aplicar a teoria do alongamento da face com segurança, você precisa escolher os exercícios certos. Esqueça exercícios onde a carga some no final do movimento. Procure por, primeira dica, crossover pro peitoral, mantendo a tensão máxima no alongamento. Segunda dica, cadeira flexora, focando na fase excêntrica alongada. Terceira dica, agachamento profundo, onde o quadríceps é desafiado no seu limite de comprimento. A estratégia prática de 2026 é o chamado Interset Loaded Stretching, alongamento com carga entre séries. Mas cuidado, a linha entre o ganho massivo e a lesão é tênue. Se você alongar demais um tecido frio ou usar carga excessiva sem controle biomecânico, você pode causar micro-rupturas na junção miotendínea. A recomendação baseada em evidências é, após a última repetição da sua série, segure o peso na posição do alongamento máximo por 15 a 30 segundos. Isso maximiza a hipóxia local e a tensão. Você tem coragem de testar isso no seu próximo treino de perna? Quero ver quem aqui aguenta o tranco. Agora vamos para o veredito final. É mito ou verdade? Quer saber mais? Continua no vídeo. Então, vamos ao veredito sobre o mito da fáscia. A conclusão é clara. A ideia de que você estica um saco plástico, a fáscia, para o músculo crescer dentro é, em parte, um mito biomecânico. No entanto, o músculo usado para tentar alongar a face é uma das ferramentas mais poderosas para a hipertrofia por causa da tensão mecânica em longo comprimento. Hierarquia de importância para o seu crescimento. Primeiro, progressão de carga. Segundo, tensão mecânica no ponto de alongamento. Terceiro, volume de treino ajustado. Quarto, alongamento da face como sinalizador celular. A fáscia não é uma barreira física intransponível, mas sim um tensor de tensão. Use os alongamentos com carga como uma técnica avançada, não como a base do seu treino. Integre isso 1 a 2 vezes por semana em grupos musculares teimosos. Resumindo, a fáscia importa, mas a tensão que você coloca nela importa muito mais. Se você chegou até aqui, você já está à frente de 99% da galera da academia que treina no automático. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e hypar o vídeo, porque isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a recomendar meus vídeos e meu canal para muito mais pessoas. São só alguns pequenos botões que você precisa apertar, é de graça e não dói. Se quer dar um passo além, venha fazer parte do meu canal, acesse a minha área de membros e tem acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. E lembre-se, suplementação de qualidade faz toda a sua diferença, então te dou 10 presentes. No site da Max Titânio, use e abuse do cupom MAX10 Personal Fábio para ter um descontão de 10%. Ou no site da Probiótica, use e abuse do cupom EUPRO Personal Fábio para ganhar um descontão de 15%. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados. Se você gosta de vídeo curto com dica rápida, direto no ponto, me segue também no Instagram, TikTok e Facebook para dicas diárias que eu estou por lá também. Muito obrigado de coração. Foca nos treinos e clica nos vídeos e na playlist que está aparecendo no final da tela para continuar buscando mais dicas valiosas e evoluindo cada vez mais. Um abraço, eu sou o Personal Fábio Vilas Boas, é sempre um prazer estar com você. Até a próxima, fique com Deus.